Bem, vou falar um pouquinho agora sobre o sensor de campo magnético e o esquema de montagem de um gaussímetro. Além do nosso sensor magnético ser capaz de comprovar de forma experimental leis importantes como a lei do eletromagnetismo, lei de Ampère, lei de Faraday, a lei de Gauss do magnetismo, o sensor magnético também pode ser utilizado de forma experimental para a gente conseguir medir grandezas como velocidade, aceleração e a partir desses poder também medir deslocamento. Como comprovado aqui no nosso GIF, nós temos um disco em rotação e temos dois ímãs de formas opostas entre si, e toda vez que um desses ímãs passa em frente ao nosso sensor, ele acende o LED indicando que foi detectada uma variação do campo magnético. Logo, a partir dessa detecção, é possível, por forma de programação, descobrir a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Isso é muito utilizado em motores com encoder, que a gente consegue ter um controle mais fino da velocidade, da aceleração, uma resposta de forma mais controlada. É muito utilizado em robôs de combate, também pode ser utilizado para aceleração de carrinhos de corrida e entre outras aplicações. Temos aqui agora, tratando diretamente do nosso artigo, um exemplo de um disquete drive de motor. Eu substituí a imagem que eu encontrei no artigo, porque a imagem do artigo era muito ruim. Aqui já é bem melhor, já é mais aberto, dá para a gente trabalhar melhor. E aqui a gente consegue ver a parte interna do nosso motor DC, que é o motor brushless sem escovas. Aqui nós temos todas as bobinas, na quais elas são ligadas de forma sequencial, gerando campo elétrico. E aí vai fazer a rotação acontecer. Esse ímã circular ele fica do lado de fora, como se fosse uma carcaça tampando esse sistema de bobinas, o nosso motor brushless. E aí nós temos aqui circulado em amarelo os nossos três sensores tipo Hall. Esses sensores servem para a gente poder ter uma noção da velocidade em que está a rotação desse nosso motor brushless. A gente pode perceber que eles têm quatro perninhas. Quando a gente passa para o próximo slide, nós vemos que nós temos uma opção de três filamentos de entrada, né? E 4. Qual é a diferença entre esses dois? Nós temos um sensor linear com dois canais, na qual normalmente é utilizado o canal 1 ou 2, tanto faz ambos, para poder fazer uma detecção de campo magnético naquele instante, assim como foi apresentado lá no nosso GIF. E o nosso segundo canal serviria para a gente poder ter uma noção de qual é a direção da nossa rotação, se está no sentido horário ou anti-horário. E a partir dessas informações a gente consegue trabalhar fazendo inversão de rotação, entre outras coisas. E aqui nós temos um sensor linear apenas com um canal, que ele apenas vai detectar se tem ou não a presença do campo magnético. Apresentando agora um vídeo aqui que vai explicar para a gente de uma forma melhor o efeito Hall. Temos que o efeito Hall foi descoberto por Edwin Webert Hall no ano de 1879, na qual ele fazia experimentos com uma lâmina fina de ouro. E aqui nós temos um circuito onde temos uma bateria e temos uma corrente passando aqui por esses fios e passando por essa lâmina. Fechando o circuito, ele volta para a bateria. E temos esses pontinhos vermelhos com tracinhos sendo nossos elétrons livres. Nossos elétrons estão em movimentação no sentido real, saindo do polo negativo para o positivo. Essa movimentação acaba por gerar um campo elétrico. E quando pegamos esse campo elétrico e submetemos ele a um campo magnético de forma perpendicular, como vamos ver agora, que temos um campo magnético perpendicular aos nossos elétrons livres e ao nosso campo elétrico gerado por eles, podemos aplicar assim a regra da mão direita. É interessante perceber que, utilizando a regra da mão direita, nós acabamos apontando com a direção da corrente no sentido convencional, que é o nosso sentido onde nós temos a corrente saindo do polo positivo para o negativo. Porém, não é utilizado. E aqui nós temos, então, aplicando a regra da mão direita, a direção do campo magnético, o sentido convencional da corrente,
e acaba por gerar uma força magnética apontando com o nosso polegar para cima. E essa força magnética que vai trabalhar em cima dos nossos elétrons livres. Vou adiantar um pouquinho agora para a parte que vai fazer uma movimentação que a gente vai conseguir entender onde vai ocorrer a diferença de potencial do efeito Hall. Aqui movimentando. Nós percebemos que, com a movimentação dos elétrons livres, eles vão acabar sofrendo a influência da força magnética e vão se acumular na parte de cima da nossa lâmina. E ele se acumulando na parte de cima vai acabar ocasionando uma ausência na parte de baixo. E esse acúmulo superior e a ausência inferior acaba criando para a gente uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é a nossa DDP de Hall. Como vamos ver agora, que vai aparecer o nosso polo negativo. Demorando, apareceu o polo negativo e aqui embaixo o nosso polo positivo, gerando assim uma diferença de potencial e o nosso V Hall. Porém, essa diferença de potencial vai acabar gerando para a gente um campo elétrico de Hall. E esse campo elétrico de Hall vai gerar para a gente uma força elétrica de intensidade igual à força magnética, porém de sentido contrário, conforme vai aparecer aqui agora, puxando a nossa setinha. Essa é a nossa força eletromagnética do nosso campo elétrico criado pela DDP de Hall. E a partir dessa propriedade, onde nós temos a nossa força magnética igual à nossa força elétrica de Hall, nós podemos realizar alguns cálculos para chegar até a fórmula de Hall. Vou adiantar um pouquinho, até a parte que nos interessa. Aqui é interessante que eles fazem a medida utilizando um voltímetro fictício para mostrar que... Opa! Voltando aqui. Eles utilizam um voltímetro fictício para mostrar que existe mesmo a diferença de potencial. Foi feita a medida, foi feita a variação. Aqui no nosso medidor, mostrando que existe realmente. E agora vamos para a nossa parte onde nós trabalhamos com as fórmulas. Como eu disse, nós temos que a força magnética vai ser igual à nossa força elétrica de Hall. Sendo que, para a força elétrica em Hall, nós temos que a força elétrica em Hall é igual a carga vezes o campo elétrico, e a força magnética vai ser igual a nossa carga vezes a velocidade de deriva vezes o nosso campo magnético vezes o nosso seno de 90 graus. Como nós já sabemos, seno de 90 graus é igual a 1, então quando formos igualar as equações, ele vai acabar assumindo, como aconteceu aqui. Nós teremos agora igualando as equações. Sabemos que, colocamos aqui em evidência nossa velocidade de deriva, e sabemos que a velocidade de deriva vai ser igual à nossa densidade da carga sobre o nosso número de portadores vezes a nossa carga. Colocamos agora a nossa densidade de carga em evidência, sabendo que a densidade de carga vai ser igual a corrente sobre área. E aí voltamos ela para a nossa fórmula. E daqui iremos retornar a nossa fórmula que está aqui em cima, que estávamos trabalhando anteriormente. Cortamos as cargas. Movimentamos a carga que estava aqui do lado do nosso campo elétrico. E vamos trabalhar agora só com o campo elétrico de Hall, sabendo que o campo elétrico vai ser igual ao V Hall sobre o nosso diâmetro, nossa largura do condutor. Substituindo novamente aqui em cima, fazemos uma troca aqui com o número de portadores e o nosso V Hall. Isso só acontece aqui, nesse momento que ele está explicando. No nosso artigo ele não fica com o número de portadores em evidência, a gente trabalha com V Hall em evidência, mas é a mesma fórmula, é só essa mudança que vai acontecer mesmo. Deixa eu continuar. Movimentamos para cá
a nossa largura do condutor, o nosso diâmetro, e colocamos em evidência a nossa área. Sendo que a nossa área ela vai ser igual, nossa seção transversal vai ser igual à largura da lâmina vezes a nossa largura do condutor, o comprimento do condutor e a espessura da lâmina, quer dizer. Cortamos aqui então nossos diâmetros, que é a nossa largura do condutor, e acabamos por chegar até a fórmula de Hall. Lembrando que lá na nossa fórmula vai haver essa troca que eu vou explicar agora no próximo slide. Aqui, como eu havia dito, temos o nosso V-Hall, é só essa trocazinha que é feita e o resto é a mesma coisa. Lá está em carga, mas nossa carga é o elétron. E aí, chegamos até o nosso gaussímetro de baixo custo, para medir de campos magnéticos. Sendo esse gaussímetro composto por um regulador de tensão, LM7806, que ele vai ser responsável por trabalhar com esse VCC e condicionar a tensão dele para alimentar o nosso sensor Hall, que está aqui desenhado. Como podemos ver, ele tem 4 saídas, logo ele é um sensor Hall de 2 canais. Iremos trabalhar apenas com o canal 1, que está representado pelo pino 2. Temos também um amplificador operacional, que é um 741, e essa configuração que ele se encontra é uma configuração não inversora. Então, o valor que vai entrar nele vai ser amplificado, mas não inverso. Não vai ser invertido o sinal. Se entrar positivo, vai sair com ganho e positivo do mesmo jeito. Agora, falando sobre o ganho, nós temos aqui essa correlação entre R1 e R2, que a fórmula do ganho é igual a 1 mais R2 sobre R1. Então, trabalhando em cima dessa correlação aqui de valores ômicos, nós podemos determinar o ganho da nossa saída. No caso do nosso artigo, o ganho é igual a 11. Temos aqui a nossa resistência 3, que é uma resistência variável, que a gente pode escolher o valor dela, e através da escolha do valor dela, a gente consegue determinar um divisor de tensão que irá trabalhar na calibração do nosso sensor Hall. Por que calibrar o sensor Hall? Pode acabar acontecendo ele sofrer influências do campo eletromagnético da Terra, do campo magnético da Terra, e ele acabar gerando um sinal bem pequeno aqui, que vai ser amplificado e vai gerar um sinal de saída. Então a ideia é trabalhar em cima dessa resistência 3, alterando o valor dela, de tal forma que nós possamos ter a nossa saída aqui no nosso amplificador operacional o mais próximo possível de zero. Lembrando que aqui tem um curto-circuito virtual, então acaba por criar um divisor de tensão entre a resistência 3 e o nosso ganho aqui. Temos o nosso VCC positivo e VCC negativo, que vai dar essa voltagem a mais para o ganho, que não pode ter do nada. São trabalhados com baterias de 9 volts alimentando. E o nosso canal 3 aqui está vazio, que nós não iremos trabalhar com ele.